Mateus, capítulo 16, vamos começar a leitura no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe bem essas palavras do versículo 18. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É só isto que vamos ler. Deus há de abençoar ricamente esta porção da sua palavra. Durante estes dias, eu quero falar sobre a igreja. Não é um assunto novo. Creio que todos aqui já têm ouvido tudo que eu posso dizer a respeito deste assunto. Mas às vezes é necessário ouvirmos de novo aquilo que já temos ouvido, para que não venhamos a esquecer, para que a palavra de Deus esteja sempre presente na nossa mente. A palavra igreja aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. A palavra grega traduzida igreja aparece talvez uns 114 vezes. Deste número elevado de ocorrências, 110 vezes ela refere-se à igreja. Destas 110 ocorrências onde a palavra refere à igreja, podemos dividir em duas partes. Talvez 95 vezes a palavra fala de uma igreja local ou igrejas locais. E em 15 ocasiões, esta palavra fala daquela igreja que é o corpo de Cristo. Com estas poucas palavras que já tenho dito, eu creio que você já notou que esta palavra se emprega no Novo Testamento de duas maneiras. Às vezes, a Bíblia fala da igreja no singular. Esta igreja é o corpo de Cristo. E às vezes, e com muita mais frequência, a Bíblia usa esta palavra para descrever uma igreja numa determinada localidade. Hoje, eu gostaria de pensar um pouco na igreja, o corpo de Cristo. A palavra igreja é uma palavra muito usada entre nós, e com toda razão. Mas eu sinto que nos dias em que nós vivemos, é uma palavra mal entendida. Em torno desta palavra há muita confusão. E é por esta razão que eu gostaria de pensar um pouquinho hoje nesta palavra e neste assunto tão importante. O Senhor Jesus Cristo disse nas palavras que acabamos de ler: Eu edificarei a minha igreja. Ele tinha levado os seus discípulos
a um lugar chamado Cesareia de Filipos, bem no norte, e naquele lugar onde havia bastante mistura entre judeu e gentio, ele fez a pergunta: o que é que o povo diz ao meu respeito? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E dos discípulos ele recebeu uma variedade de respostas. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas, Elias. Citaram vários nomes conhecidos, nomes reverenciados, nomes de homens bons, colocando o Senhor Jesus no mesmo nível com os melhores dos homens. Mas deixando estas opiniões de lado, o Senhor voltou aos seus discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi o Pai que revelou isto a Pedro, e ele respondeu certo: o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo após esta revelação, dada pelo Pai a Pedro, o Senhor Jesus Cristo deu outra revelação. Se o Pai revela, o Filho igualmente revela. O Pai revelou a Pedro quem era o seu Filho. Agora o Filho, ele revela algo que aqueles discípulos não conheciam. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pense bem então nestas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou: eu edificarei a minha igreja. Veja em primeiro lugar o tempo do verbo. Ele usa o tempo futuro. Eu edificarei. Isto quer dizer que até aquele momento a igreja ainda não existia. Ele ia ainda futuramente edificar a sua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante que compreendamos isto. Quando Jesus Cristo andava aqui na terra, não existia a igreja. Ainda era uma coisa futura. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Até aquele tempo, Deus estava operando no mundo. Deus tinha os seus servos no mundo. Mas Deus estava operando através da nação Israel. Mas agora, nestas palavras de Jesus Cristo, ele revela algo diferente. Está chegando o momento quando ele vai deixar Israel de lado e começar a operar através da igreja. Isto nos diz em linguagem clara que a igreja não é Israel. Eu sei que isto é elementar, mas além de ser elementar, é fundamental. E é importante que compreendamos que a igreja não é Israel. O trabalho que Deus está fazendo hoje, através da igreja, é um trabalho diferente daquele feito através de Israel. Sabe que em nossos dias muitos não percebem isso e pensam que a igreja de hoje é a continuação do Israel de ontem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e especialmente para estas palavras de Jesus Cristo, vemos que a igreja é algo completamente novo e diferente. O primeiro livro no Novo Testamento é Mateus, onde acabamos de ler estas palavras. E este Evangelho de Mateus
foi escrito especialmente para este fim, para mostrar que agora Deus vai fazer algo diferente, que Israel está posto de lado e Deus agora vai operar através da sua igreja. Você lembra como Mateus começa? Logo no primeiro capítulo, temos a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele é apresentado como Jesus, aquele que salva o seu povo do seu pecado. É apresentado também como Emanuel, Deus conosco. E há uma coisa impressionante que encontramos naquela genealogia. Os nomes de 4 mulheres. Sem falar em Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Antes de mencionar o nome dela, encontramos mais 4. Algo estranho em genealogias judaicas, já sugerindo uma diferença. E ainda mais quando percebemos que nestes casos ele cita os nomes de gentias, não judias, mostrando como as gentias foram trazidas de longe e incluídas por Deus na genealogia do seu filho, naquela linhagem através da qual o Filho de Deus viria a este mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Se um israelita lendo o livro de Mateus estranhasse isto no primeiro capítulo, ele teria surpresas maiores ao entrar no segundo capítulo. No segundo capítulo, lemos dos acontecimentos em torno do nascimento de Jesus Cristo. Quando ele nasceu, vieram magos do Oriente para visitá-lo. É verdade que antes que estes magos chegassem, vieram pastores lá de Belém mesmo, mas Mateus não menciona estes pastores judeus. Ele fala apenas dos gentios que vieram do Oriente. E mais, quando estes magos chegaram em Jerusalém, não acharam o menino. Ele não estava em Jerusalém. Foram guiados pela palavra de Deus e pela estrela, guiados até Belém, o Nazaré. Seja em Belém, ou seja em Nazaré, acharam o menino não em Jerusalém, mas longe daquela cidade escolhida, e acharam o menino numa casa, não na casa de Deus, o templo, mas numa casa de família. E entrando naquela casa, o adoraram e ofereceram as suas dádivas, não no templo lá em Jerusalém, mas nesta casa humilde. Ofereceram as suas dádivas a Deus, a Emanuel. Sabe o que isto quer dizer? Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo este primeiro livro do Novo Testamento, está escrevendo especialmente para os judeus, não para confirmá-los no judaísmo, mas pelo contrário, para mostrar-lhes que o judaísmo agora está posto de lado e Deus está fazendo algo completamente novo. Ele está escrevendo este livro para o judeu, para tirar o judeu do seu judaísmo. E se você continuar através do livro de Mateus, você poderá notar capítulo após capítulo o que temos mostrado nos capítulos 1 e 2. A mensagem do livro é esta: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ele veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. E os magos vieram de longe, os gentios vieram de longe, e acharam o menino, não no templo, mas lá fora. A igreja não é a continuação do judaísmo, é algo completamente novo. Quando chegamos no capítulo 9 de Mateus, o Senhor Jesus contou uma parábola neste sentido, dizendo que ninguém põe um remendo de pano novo num vestido velho. Senão aquele remendo novo vai rasgar o velho e estraga-se tudo. E a igreja não é um remendo novo sobre o pano velho do judaísmo, é uma coisa completamente nova. E eu repito isso, porque quero que esta verdade penetre na mente de cada um, e que o cristão mais novo possa compreender no início da sua carreira cristã que a igreja é algo distinto, não é a continuação de Israel. Disse Jesus: eu edificarei a minha igreja. Sabe que nos primeiros dias da história da igreja, um grande problema surgiu, porque alguns, talvez muitos, não compreenderam que a igreja era uma coisa completamente nova. E queriam transferir do judaísmo para a igreja, do judaísmo para o cristianismo, certas coisas, não percebendo que Deus havia feito uma aliança com Israel, que agora era a velha aliança. Um concerto que agora é o velho concerto, o Velho Testamento. Velho porque agora há uma nova aliança. Os discípulos sabiam disso. Eles estavam presentes quando, na noite inesquecível da traição, o Senhor Jesus Cristo tomou o pão, tomou o cálice, e dando graças a Deus, partiu aquele pão e deu aos discípulos, dizendo: comei dele todos, isto é o meu corpo. E em seguida deu graças por aquele cálice, deu aquele cálice aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nova aliança, porque a outra era velha. Não é uma continuação, é uma nova aliança. Em Hebreus capítulo 7, vemos no versículo 12 a respeito desta mudança, e o escritor daquela carta diz: havendo uma mudança no sacerdócio, tem que haver necessariamente uma mudança nas leis. Com Israel, Deus fez um concerto. Certas leis e regulamentos governavam aquele concerto. Agora, aquela aliança é a velha. Agora, diz Jesus Cristo: eu edificarei a minha igreja. E este cálice, disse ele, é o sangue da nova aliança. Agora, são outras leis que governam a aliança entre Deus e o seu povo. As leis que regiam a aliança velha não são necessariamente as mesmas leis que operam na nova aliança. Há necessariamente, diz Hebreus 7, uma mudança nas leis. Mas nos primeiros dias da igreja, alguns não compreenderam isso. Lembra dos problemas que surgiram?
Lembra de Atos capítulo 15? E o debate e a contenda, porque alguns queriam impor sobre a igreja coisas tiradas do velho concerto. A circuncisão, a observância às leis de Moisés. Lembra da carta escrita aos Gálatas? Uma carta escrita justamente para combater este mesmo erro. Sabe que nos dias em que nós vivemos, apesar de quase 2000 anos de experiência e de história da igreja, muitos ainda caem no mesmo erro, não percebendo que a igreja não é a continuação de Israel, que as leis do Velho Testamento não se aplicam à nova aliança, em confusão. Está lembrado de alguns exemplos? Sacerdócio. Aquela velha aliança, havia uma classe especial entre o povo de Deus, uma divisão. Uma classe sacerdotal e uma classe que podemos chamar de leigo. Na nova aliança não tem nada disso. Na nova aliança vemos que todos que são salvos, todos que creem, são sacerdotes. Mas no cristianismo atual, há uma tentativa de transpor do velho concerto para o novo, esta distinção entre o povo de Deus, formando uma classe sacerdotal, negando ao povo de Deus em geral o direito de praticar certas atividades. Isto é reservado para o pastor, isto é reservado para o pregador, e assim por diante. É um erro proveniente da falta de compreensão quanto à distinção entre a igreja e Israel. Não somente na parte de sacerdócio, mas naquele velho concerto havia tantos ritos, cerimônias. Não é verdade que no cristianismo de hoje muito valor é dado ao cerimonialismo, ritualismo, uma tentativa de implantar na igreja os princípios de uma velha aliança. Talvez a coisa que mais se destaca é o lugar importante que a casa de Deus ocupava naquele velho concerto. Deus mandou que fizessem uma casa, indicou até o local onde deveria ser feito. A casa de Deus foi feita em Jerusalém. Não podia fazer outra. Era uma só. Podia fazer outra casa de Deus em Belém, ou em Nazaré, ou em outro lugar qualquer. O lugar que Deus escolheu para ali colocar o seu nome foi exatamente aquele local em Jerusalém. Quando acabaram a construção daquela casa magnífica, a glória de Deus encheu a casa. Deus disse: é a minha casa. A minha casa é a casa de Deus. Devido ao pecado e desvios do povo de Israel, aquela situação mudou, e mudou radicalmente. Quando Jesus Cristo apareceu aqui na terra, ele ainda falou daquela casa como sendo a casa de Deus, no início. Mas chegou a hora quando ele disse para aquele povo de Israel: a vossa casa vos ficará deserta. A vossa casa. Mas no novo concerto, a casa de Deus não é uma casa material, é uma casa espiritual. Nós somos a casa de Deus, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Contudo, no cristianismo de hoje, ainda prevalece a ideia do velho concerto de chamar um prédio de tijolos da casa de Deus.
Não é a casa de Deus. Talvez você já ouviu algum irmão bem intencionado nas suas orações ao Pai dizer: ó Pai, graças te damos que aqui estamos na tua casa. Mas esta casa não é a casa de Deus. Esta é uma ideia trazida do velho concerto para o novo. E não podemos misturar os dois concertos. A igreja é algo absolutamente nova. E assim podemos continuar falando das coisas do Velho Testamento que o cristianismo quer transpor para o novo. Mas para resumir tudo numa palavra, o que era material, invisível e tangível no Velho Testamento tem dado lugar a algo que é espiritual, invisível muitas vezes, algo que somente Deus pode apreciar. Não temos mais uma classe sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. Não temos mais sacrifícios de animais. Oferecemos sacrifícios espirituais, fruto dos nossos lábios. Não temos mais uma casa material que chamamos de casa de Deus. A casa de Deus agora é feita de pedras vivas. Você pode continuar pensando em muitos detalhes, como por exemplo o uso de instrumentos de música, que tem parte no velho concerto, mas não tem lugar no novo. Temos de compreender que a igreja não é uma continuação do velho concerto, é algo completamente novo. Disse o Senhor Jesus Cristo: eu edificarei a minha igreja. Eu quero que vocês pensem por alguns momentos agora na construção desta igreja. O fundamento é Cristo. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo respondeu dizendo: tu és Pedro. Sobre ti, não foi isto que ele disse. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não disse que edificaria sobre Pedro, mas disse para Pedro que edificaria sobre esta pedra. E qual é a pedra? O próprio Pedro nos responde. Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 8, que esta pedra é Cristo. Uma pedra eleita e preciosa, uma pedra fundamental, uma pedra rejeitada pelos edificadores, mas escolhida por Deus. E esta pedra fundamental é Cristo. Sobre este fundamento edifica-se o quê? Pedro continua dizendo, a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, vós, isto é, aqueles que nasceram de novo, capítulo 1, aqueles que são como crianças recém-nascidos, capítulo 2, vós, como pedras vivas. Ele acabou de dizer no versículo 4 que Cristo é aquela pedra viva. Agora ele diz: vós, como pedras vivas, vós que agora tem a mesma natureza de Cristo, participantes da natureza divina, vós, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual. Esta é a igreja que ele está construindo. Ele é o construtor, ele é o proprietário, ele é o fundamento. Nós somos as pedras vivas que ele usa para construir
a sua igreja. Para chegar rapidamente a um fim, eu quero que vocês pensem no que ele disse em seguida. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Eu queria destacar esta palavra minha. Indica possessão, mas indica muito mais do que possessão. Ele não está dizendo simplesmente que a igreja lhe pertence. Efésios nos revela que esta igreja é o corpo de Cristo. É o seu corpo. Não é apenas algo que lhe pertence, é uma parte dele. É a minha igreja, disse ele. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Cada pessoa que crê, que é nascida de novo, como já falamos, é uma pedra viva neste edifício. É um membro deste corpo, do qual cabeça é Cristo. É a minha. Ele conclui as suas palavras dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja é o corpo de Cristo, intimamente ligado a Ele, inseparavelmente ligado a Ele, é consequentemente uma igreja invencível. Alguém poderá derrotar a Cristo? Alguém poderá derrotar o corpo de Cristo? Claro que não. E é por esta razão que podemos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Porque esta igreja não somente pertence a Cristo, é uma parte inseparável dele. É o seu corpo. Eu acho que isto deve nos animar. Isto deve nos incentivar. Somos salvos pela graça de Deus. Somos membros do seu corpo, ligados a Cristo. Lembra quando Saulo de Tarso perseguia os cristãos? Aquela voz do céu disse: Saulo, por que me persegues? Não disse porque os persegues, porque me persegues. Digo com reverência: cada pedra que atingiu o corpo de Estevão viu a Cristo. Como Estevão era membro daquele corpo, o corpo de Cristo, você também é. Eu também sou. Formamos parte de uma igreja invencível. Meus irmãos, entendam isto. Não estamos lutando em prol de uma causa perdida. Não estamos pelejando desesperadamente para sobreviver e manter a nossa causa. Estamos tranquilos. A certeza absoluta da vitória final. Somos membros do seu corpo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra esta igreja. Antes de terminar, gostaria apenas de dizer que disse no início. O Novo Testamento apresenta esta palavra igreja em dois aspectos. Aquela igreja, o corpo de Cristo, da qual acabamos de falar, da qual todos que creem fazem parte. Mas com muito mais frequência, o Novo Testamento usa a mesma palavra num sentido estritamente local. Durante estes dias, quero falar mais sobre estas igrejas locais, para ver o que são, como funcionam. Eu espero que Deus possa orientar os nossos pensamentos e as nossas palavras.
abrir os nossos corações, porque vivemos dias de grande confusão, vivemos dias de grande desvio, princípios da palavra de Deus. Como servos de Deus, é o nosso dever solene e sagrado batalhar pela fé, uma vez por todas, pregue ao santo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, preparar-nos para considerarmos juntos este assunto tão importante.